Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias, clubista na área. E como eu sempre digo, não faço a menor ideia de onde você está assistindo esse programa aqui, portanto, onde é para dar like, dê like, onde é para dar dislike, dê dislike. Se você está, por exemplo, no Way Plus, você já está no melhor lugar, então não precisa fazer absolutamente nada porque você já fez. E aí você está reparando aqui que eu estou gravando num lugar não habitual, né? Então é isso, meu chapa. São os desafios de gravar em home office. Vai vendo, né? Um dia você está no quarto, outro dia você está na sala, de repente você está ali na cozinha e vai de acordo com a demanda da casa, né? Onde as pessoas vão migrando, você vai correndo para outro lugar. Então vamos lá. Polêmicas vazias clubista hoje vai falar de Flamengo, mas aí muito torcedor talvez fique chateado, porque qual a pior contratação da história do Flamengo? E olha que é um time que tem muitas contratações ruins, caras que não deram em nada. Deixando claro, aqui a gente vai falar do proporcional à expectativa do cara, ao que ele podia entregar, ao talento. Porque o Flamengo fez muitas contratações, algumas até inflacionadas em momentos específicos. Jogadores que entregaram mais ou menos, outros que não entregaram muita coisa, outros que não entregaram absolutamente nada. Por exemplo, teve um período que o Flamengo pegou uma galera que veio do Ipatinga. No meio dessa galera estava Walter Minhoca, mas nunca chegou com uma solução, como um jogador que ia colocar o time debaixo do braço. Então assim, hoje é uma contratação que é ridicularizada, mas proporcionalmente falando, acho que o Walter Minhoca não fez mais do que aquilo que ele já tinha apresentado. E também não foi uma fortuna. Você vê Gil, várias outras contratações, Dimba, gente que o Flamengo contratou, às vezes no hype ali, porque estava na moda, e acabou que não funcionou. Um momento em que o Flamengo gastou muito dinheiro, Peralta, com jogadores que o torcedor tinha alguma esperança, mas também não era uma festa danada, porque enfim chegou um salvador da pátria. Tivemos uma festa gigantesca para Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Essa é uma contratação que talvez brigue, porque o Ronaldinho chegou com uma grife gigantesca e com um valor alto, né? Uma negociação que demorou, que quase que não sai, teve que vir o dirigente do Milan aqui, todo um evento em hotel para a coisa sair, e a apresentação do Ronaldinho Gaúcho proporcional à história que o Ronaldinho Gaúcho tinha. Mas o Flamengo sabia que não estava contratando o melhor Ronaldinho Gaúcho, estava contratando uma grande marca que poderia no Brasil entregar um bom futebol. A passagem dele no Flamengo foi de toda horrorosa? Não, o Ronaldinho teve bons momentos com o Flamengo, inclusive no Campeonato Brasileiro de 2011 e o jogo emblemático contra o Santos na Vila Belmiro. Portanto, ela não é um fiasco completo. Ela pode ser frustrante? Pode, e ainda deixou depois rombos, né, arranhões, briga na justiça, enfim, ela é uma contratação que tem vários pontos negativos. Mas pelo histórico do Flamengo, se sabia do risco, mas tem coisa pior. Por exemplo, Alex. O Alex chegou no Flamengo já campeão da Libertadores. O Alex chega no Flamengo, um jogador ainda não o melhor Alex, porque este melhor Alex viria só em 2003, mas o Alex chega no Flamengo no período que o Flamengo tá gastando e contratando uma porrada de gente, né? Nesse período aí de Alex, chegaram nomes como Denilson, Vampeta, Gamarra, uma porção de gente ali no começo dos anos 2000 e que, convenhamos, ninguém deu certo, né? Todos aí têm potencial para estarem na nossa listinha aqui. O Alex, ele de fato, até hoje, fala que o único lugar que ele jogou mal foi o Flamengo. E olha que isso é grave, porque o Alex praticamente não jogou mal em lugar nenhum. Então o Alex poderia ser a pior contratação da história do Flamengo? Poderia. Mas o Alex, ele deixou de funcionar mais por toda uma zona que tinha ao redor do que necessariamente por ele, Alex. E proporcionalmente falando, o Alex jogou poucos jogos. Ele ficou pouquíssimo tempo no Flamengo. Mas proporcionalmente, ele ainda fez mais do que muita gente aí. O Alex fica 12 jogos e mete 3 gols. Então assim, a gente vai comparar com alguns caras aqui que ficaram mais tempo e proporcionalmente fizeram até menos do que o Alex e custando mais, inclusive. Eu falei do Denilson, é outro que aparece nesse período aí. O Denilson veio mais como uma oportunidade, né? O Betis tinha sido rebaixado e tal, ele vem por empréstimo, é um acordo ali, ok, que tem custos pro Flamengo, mas também não é nada que crie um rombo na estrutura financeira do Flamengo. O Denilson também fica pouquíssimo tempo, proporcionalmente faz até mais do que o Alex. E tem um outro jogo ali mais ou menos. O Denilson acaba ficando 17 jogos e mete 4 gols. E lembrando, o gol nem era a especialidade do Denilson, o Denilson não era um artilheiro, enfim. E o Denilson também nunca foi um jogador assim para ser dono de time, né? Então o torcedor do Flamengo recebeu ali um cara que saiu daqui muito badalado, que pingava o tempo inteiro em seleção brasileira, já tinha disputado uma Copa do Mundo e tal, mas o torcedor sabia que o time dificilmente giraria em torno do Denilson. No mesmo período, Gamarra é outro que já não era o
melhor Gamarra, né? Esse melhor Gamarra tinha sido o Gamarra do Corinthians, mas também não é um cara que o torcedor entende que vai resolver todos os problemas, até porque é um zagueiro. Então, assim, proporcionalmente falando, é uma contratação que o torcedor entende que, ok, vai melhorar, mas assim, o grau de decepção com um zagueiro, ele é muito subjetivo, né? Assim, o torcedor tem que estar muito focado, a fase tem que estar muito ruim pra você jogar a culpa num zagueiro, e o Gamarra não passou por ser esse culpado no momento de decepções do Flamengo. Vampeta. O Vampeta é um fortíssimo candidato e tem muito torcedor que fala a pior troca da história do Flamengo, porque lembremos, o Flamengo, ele, o que faz? Demora mais de um mês, né, pra conseguir acertar com o Vampeta, e o Vampeta chega e ele precisa ceder o Reinaldo para o PSG, ceder o Adriano para a Inter de Milão, porque essa é uma contratação toda casada, né? O Vampeta saiu do Corinthians, foi jogar na Inter, depois vai pro PSG. Então você tinha alguns interessados no negócio. O Flamengo manda o Reinaldo, que já tinha sido um atacante com resultados no Flamengo, e a promessa Adriano ainda nem com 20 anos. O Adriano, assim, hoje o torcedor fala, revoltado desse negócio, que foi bizarro, que foi não sei o quê, mas à época, lembremos, assim, o Adriano, primeiro, não tinha nenhum grau de encantamento ainda com o torcedor, um ou outro momento, assim, um atacante que às vezes muitos achavam desengonçado e tal, que foi adaptado ao ataque para funcionar no final da categoria de base, porque o Adriano jogou de lateral esquerdo, de defensor e tal, e acabou funcionando como atacante. Mas não era o Adriano consagrado de 4, 5 anos depois, tá? O Flamengo, de fato, aceitou entregar uma promessa sua, um cara que poderia estourar ou não, um jogador já relativamente consagrado, mas que poderia estar saturado, o Reinaldo, para pegar um cara já absolutamente consagrado entre os melhores da posição, ponto, que era o Vampeta. Assim, à época, o negócio não soou tão bizarro. O Flamengo já fez situações tempos depois, aceitando vender jogadores da base ou ceder aqui e ali, que talvez sejam bizonhas também. A questão é que o Vampeta não deu certo no Flamengo. E aí, obviamente, isso amplia aquele negócio. E depois o Adriano estourou como um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores atacantes da sua geração. Então fica mole hoje olhar pra trás e falar, olha que bizonho, né? O que o Flamengo fez. Mas, à época, você tinha uma quase garantia que era o Vampeta, um jogador incerto que era o Adriano, e um atacante ok, mas que não era brilhante como o Reinaldo, que, repito, tinha vivido bons momentos no Flamengo já, em Mercosul e tal, em outros campeonatos. Mas beleza, vem o Vampeta, que passa pouquíssimo tempo num momento de muita crise financeira do Flamengo, inclusive a frase ficou famosíssima do Vampeta falando, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. E o Vampeta, anos depois, até falou que acha que isso ajudou o Flamengo e tal, porque o Flamengo caiu na real, enfim. Mas nesse negócio, o Flamengo ainda recebe 5 milhões de dólares. E o Flamengo devia ainda a um fundo a contratação do Edilson, tempos atrás e tal. Então, assim, de uma maneira ou de outra, o Flamengo estava necessitado de grana e conseguiu pegar um grande jogador e ainda receber um dinheiro. Então, assim, não é bizarro olhando na época. Hoje, repito, parece ser bizonho, com distância, né? Então o Vampeta não é a pior contratação da história do Flamengo. A pior contratação da história do Flamengo, por custo, por rendimento, por expectativa, pela fase que o cara vivia, chama-se Edmundo. Nada foi mais decepcionante, proporcionalmente tão caro e deu tão pouco resultado. Porque ao contrário aqui, o Denilson nunca chegou no nível do Edmundo. O Gamarra também nunca chegou no nível do Edmundo em termos de claramente ser visto como o melhor do Brasil, como aconteceu, por exemplo, em 97, e ele já era um dos melhores do Brasil em 93, 94. Tanto que tinha interesse de uma porção de gente. Aí ele acaba brigando com o Palmeiras, não renova e tal. E ele sai caro ao Flamengo. O Flamengo vai tirá-lo lá da Parmalat, que detinha quase todo o percentual do passe dele. E no final das contas, o negócio somando luvas para o Edmundo, dinheiro de bônus do empresário e a grana que o Flamengo tem que dar para a Parmalat, tudo saiu quase 7 milhões de dólares. Isso em 1995. É uma fortuna para a época. Uma fortuna. Fora o salário, que não era baixo, porque o Flamengo já tinha no elenco o Romário. Então, obviamente, você tinha que tentar dar uma equiparada ali. Óbvio, o Romário era o melhor atacante do mundo. Então, tinha toda a expectativa do Flamengo ter o melhor atacante do mundo e um dos melhores atacantes do Brasil, se não o melhor atacante do Brasil em atividade no território nacional. E aí chega o Edmundo. O Edmundo não fica nem 30 jogos e faz só 9 gols, sem nenhuma atuação de destaque. O grande momento de destaque do Edmundo, o Flamengo faz até um bom jogo contra o Vélez pela Supercopa da Libertadores, mas o grande momento do Edmundo é tomando um soco do Zandoná e sendo apagado em campo, praticamente. Fora isso, nada que tenha justificado o investimento, a expectativa, toda a festa. Inclusive o Edmundo sai depois emprestado pro Corinthians e rende no Corinthians. Ele acaba indo muito bem no Campeonato Paulista, ele passa dos 30 gols no Corinthians, metendo gol quase em todos os clássicos, indo relativamente bem até onde o Corinthians caminhou na Libertadores. Então assim, ele de fato não funcionou no Flamengo. O pior desempenho da carreira do Edmundo é no Flamengo. O pessoal vai falar, e na Fiorentina? A Fiorentina, apesar dos problemas que ele tem de ir pra Carnaval, de não sei o quê, ele não jogou tão mal não. No Flamengo foi
péssimo o rendimento do Edmundo, o que configura a pior contratação da história do clube. Pela grana, pela expectativa, porque já se tratava da curva ascendente de quase do melhor Edmundo. O Edmundo vai chegar ao auge um ano e meio depois daquilo, em 1997. Então sim, você já tinha toda uma expectativa ali para um cara que não conseguiu entregar absolutamente nada. E ele sabe disso, tanto que já falou várias vezes. Portanto, a pior contratação da história do Flamengo, Edmundo. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Onde é para se inscrever, você se inscreve. Onde é para assinar, no caso do iPlus, se você já assinou, parabéns. Se não, você manda para um amiguinho que ainda não assinou e fala, ó, vem para cá, quando começar a Champions aí, você tem todos os jogos na palma da sua mão, beleza? É nóis, tamo junto, um abraço.